ficou magoada com a sua queda aqui no palco, então vamos finalizar esta última sessão e que tem a ver com as questões, as perguntas que vocês querem clarificar o financeiro e agora vou convidar o Fernando Jofre, responsável pelo setor financeiro do Secretariado Conjunto e responsável de comunicação. Ele vai apresentar todas as questões que têm a ver com a legitimidade das despesas. Então, vai ver que é muito parecido ao período precedente e o António vai apresentar as ferramentas que disponibilizamos para vocês a partir da semana próxima para poder ajudar no desenvolvimento desse projeto. Fernando, tem a palavra. Bueno, pues, hola outra vez. Bom, eu não sei quanto tempo temos para esta apresentação, mas eu vou falar de questões relacionadas com a elegibilidade, subvencionalidade mesmo, e também um bocado do circuito financeiro no fim e também da flexibilidade que tem entre as diferentes categorias. Acho que é isto do que vamos falar hoje. Então eu queria falar um bocado inicialmente do guia SUDOI e queria falar que nós regimos-nos pelos regulamentos comunitários e dentro do programa estes regulamentos, sobretudo no que diz respeito ao âmbito financeiro, nós traspassamos para a normativa própria do programa que está no guia SUDOI. O guia SUDOI é um elemento-chave e aí é onde podemos ver se as despesas são elegíveis ou não, subvencionáveis ou não, segundo este regulamento, e depois levar isto para a autoridade de auditoria, se fica tudo certinho. Então, aconselhamos que peguem neste guia e que leiam todas as pessoas, porque eu vou falar justamente disto, de aspectos financeiros. Então, ser subvencionável ou não, isto está na ficha 8.0 e agora vamos ver a 8.1 para cada uma das categorias de despesas e logo também há uma série de fichas que seriam as fichas 5, subvenções de Estado, ficha número 7, que explica o circuito financeiro do programa. Então vamos começar pelo fim, pela ficha 8, e na ficha 8 falamos de aspectos gerais sobre a condição para subvenções de despesas. Hay elementos aquí que son, digamos, centrales, que no tienen que ver con una categoría de gasto. Sim. Então, vamos falar também dos critérios básicos que determinam a capacidade de uma despesa ser subvencionável ou não. Eu vou ler isto detalhadamente, porque acho que podiam acreditar que é muito simples, mas tudo está bem certinho, bem explicado. Então, as despesas que apresentem para o programa devem ser pagos antes. E então, se há para uma pessoa que começa o programa que é novo no programa SUDOI, essas despesas devem ser pagadas previamente. As despesas devem estar acreditadas no formulário de candidatura e temos esta concessão, este acordo entre o projeto e o programa. As despesas devem estar ligadas às atividades que se vão realizar dentro do período, etc. Eu não vou explicar cada um deles, mas são elementos centrais para desenvolver-se o projeto. Depois, numa fase posterior, vamos falar um bocado mais em detalhe das diferentes categorias de despesas. Esta manhã já falei dos gastos de preparação, 12.500 euros que falamos antes, e também falava que a despesa que não tenha despesas de preparação não precisam apresentar isto, portanto, isto é voluntário. No que diz respeito a gastos de pessoal, na maior parte dos
proxectos, isto é o capítulo onde há unha rúbrica de gastos máis grande. E então no programa anterior tiñamos diferentes sistemas que permitían os regulamentos da comunidade e nos enximo criamos o noso guía con isto e agora apenas vamos permitir apenas as despesas de tipo fixo, isto é, persoal que está escrito ao proxecto será nunha porcentaxe concreta, esa única forma. Esta porcentaxe será 100%, vamos chamar o sistema número 1, persoas que están durante uns meses ou durante toda a duración do proxecto con 100% do seu tempo, do seu traballo ligado ao programa SUDOE e logo podemos ter o resto de persoal de colaboradores digamos que vai estar nunha porcentaxe entre os 5, que é o mínimo, até antes dos 100%, nun ponto no meio. E este vai ser o noso sistema. É unha forma simples e vamos calcular quais são as despesas brutas de emprego e multiplicar por esta porcentaxe. E non quero explicar con detalle como funciona o SUDOE, mas isto non é moito complexo. E apenas quería clarificar isto. É preciso determinar as despesas brutas deses postos de traballo que custan os colaboradores, quais são os aspectos subvencionáveis, elegíveis e quais non são. Então, há moitas despesas não elegíveis, as cotas da segurança social, a inscrição a câmaras de empresas, há diferentes aspectos que não são elegíveis, como prémios especiais. Bom, isto tudo fica bem clarificado na ficha 8.1 e eu encorajo aos senhores e às senhoras a ler isto e a ser cientes dos documentos acreditativos que deben apresentar a SUDOE. Agora, no que diz respeito ao capítulo 2, gastos de escritorio e administrativos, vamos aplicar o mesmo mecanismo que o 15% das despesas directas de pessoal, que se vai calcular directamente a través de SUDOE como despesas de escritorio administrativo. Non teremos unha rúbrica para isto, será tão simple como cando teñan unha despesa de pessoal, crearemos unha rúbrica, digamos, ficticia por este 15% que non será preciso documentar, acreditar con Então, en SUDOE non vamos solicitar nenhuma coisa, é unha rúbrica ficticia, non é preciso carregar informação para isto, apenas devem ser cientes que, caso de ser auditados, é preciso demonstrar que houve uns gastos de administração ligados àqueles gastos, aquelas despesas de pessoal que já declararam, e é por isso que devem guardar os documentos na sua contabilidade, no seu escritório. Isto non será un problema. As despesas de viagem e de estadías debemos tamén acreditar aquí da mesma forma do que os gastos administrativos. Isto poden utilizar, isto é optativo, se unha entidade acha que non ten gastos administrativos, então sempre ten a posibilidade de non declarar estes gastos. E nas despesas de viagem e estadía pasa a mesma coisa. Vamos utilizar o mesmo sistema, vamos criar unha rúbrica pelo 15% destas despesas directas de pessoal e tampouco é preciso formalmente en SUDOE apresentar documentos para validar isto, mas é optativo, é unha, se há alguma pessoa que pode acreditar que há viagens ligadas ao projeto, pode acreditar isto. Aquelas pessoas que non teñan viagens pode renunciar e non declarar estas despesas. Então a porcentaxe será 0 ou, se calhar, até 15% das despesas directas de pessoal. Na seguinte categoría de despesas, que serían as despesas de servizos e consultoría externa, isto é un bocado diferente porque aquí temos
precisamos unha declaración dependendo da despesa real, e apenas o que quería falar aquí é dúas coisas. Uma é que aquí temos que estar moito cientes que as despesas ou os servizos externos por vezes estão ligados a un proceso de contratación, e aquí volto para a ficha 8.0 porque eu acho que é unha secção, a número 8, que explica quais são, desde o nosso ponto de vista, aqueles aspectos a ter em conta para fazer contratações, porque sabemos que aqui temos pessoas com uma natureza pública, uma outra privada, e as características não são as mesmas, mas há uma série de princípios que não vou detalhar agora, cada um deles, mas que devemos estar cientes deles e que explicamos bem no guia, para colocar mesmo exemplos práticos para ter isto em conta, sim. Portanto, acho que este é un aspecto, e nos diferentes seminarios que temos destacamos isto, porque é un dos pontos que depois temos problemas con despesas que non son regulares porque non se cumpriu alguma das regras, non se seguiu un procedimento correctamente. Portanto, insistimos nisto. Cualquier coisa no que dix respeito a contratación pode ser por veces externa ou non pública, porque aquí mesmo se as entidades, aquelas que non son públicas por natureza, receben máis de 50% das despesas declaradas e que son despesas públicas e FEDER, então são reembolsadas, e é por iso que temos esta necesidade de cumprir con unha serie de procedimentos de contratação, verificar que os procedimentos, princípios de transparência, etc. E, portanto, este aspecto eu destaco para ter em conta e evitar problemas ulteriores que, infelizmente, encontramos ainda hoje e que são muito complexos para vocês e para o conjunto do programa. Então, no seguinte slide, acho que também temos um aspecto que eu coloquei nos gastos que têm a ver com investimento produtivo. Isto está ligado também onde que são desenvolvidas as atividades e se há um período de tempo em que não conseguem mudar o local, a localização. Então, devemos ter em conta que se fazemos um investimento produtivo e temos alguma despesa que tem a ver com este investimento produtivo, isto pode ser despesas em consultoria externa, infraestrutura, equipamentos, devem dizer para nós. E eu quero que fiquem tranquilos, porque normalmente neste programa não vemos investimentos produtivos que têm a ver com a formação bruta de capital ou a criação de emprego, então não é habitual que neste tipo de programas teñamos estes investimentos, mas nós temos a obriga de recoller isto e, portanto, agora falamos de gastos de despesas de equipamento, que encontraremos máis este tipo de investimentos, mesmo se non queremos que sejam números. E, então, nas despesas de equipamentos, então, vamos encontrar três categorias. Vamos ter uma despesa pequenina, é típico nos projetos SUDOE, material para laboratório, temos suprimentos, há que ter cuidado con os contratos para suprimentos. Aqueles equipamentos que sejam amortizados internamente pela súa contabilidade deben declarar isto conforme a súa amortização. Deve encontrar a ficha do equipamento da súa entidade. Para aquelas pessoas que non están familiarizadas con a xestão financeira, deben falar con un consultor. Então, dependendo desta amortização, e deben acreditar con algún elemento para nos verificar que isto é certo, então a declaração desta despesa estará baseada nessa amortização que está a fazer internamente. Esta é a norma básica e quase todos os equipamentos que você está a amortizar, que se amortizem, terão que fazer isto sob esta regra. É certo que temos ainda aqueles equipos
a 100%, isto é, aqueles que têm a ver com o objetivo final do projeto e que apenas será utilizados para este projeto, mesmo se financiamento SUDOE já não existe. Então isto depende muito de vocês, acreditar isto depende de vocês, mas desde o ponto de vista egoísta, pela nossa parte, eu diria, isto é um grande risco se um equipamento se amortiza 100% e logo perdemos o controle, podemos ter problemas, mas achamos que por vezes isto está justificado e vocês deveriam justificar se esse é o caso. E então, nestes casos, seria subvencionável 100% do equipamento elegível, mas nunca quando se trata de equipamentos informáticos. E aqui fazemos uma exceção nos equipamentos informáticos, porque os equipamentos informáticos que se utilizem de forma geral pela entidade não devem ser financiados dentro desta categoria de equipamentos, mas dos gastos administrativos, porque o regulamento fala disto. Então, os equipos informáticos para usar exclusivamente para o projeto, e vocês são os responsáveis de provar isto, podem ser financiados normalmente com amortização pelo seu valor dentro da categoria de equipamentos. Portanto, não 100%, então será capítulo 2, 15% se para uso geral da entidade, capítulo 5, se tem um uso muito específico para o desenvolvimento do projeto, e em amortização. Essas são as duas possibilidades que temos. Eu não expliquei isto antes, mas tanto na categoria 4 de assessoramento de serviços como na categoria 5, posteriormente na 6, há as categorias que vão encontrar como vinculantes ligadas, e encontraremos este tipo de gastos devem estar incluídos na fundamentação do plano financeiro que se falava na palestra anterior, porque nós vamos reparar, vamos observar muito que apenas vamos financiar o que naquele documento com os equipamentos precisos para o desenvolvimento do projeto. Capítulo 6, que seriam infraestruturas e obras de pequeno tamanho, porque nós não temos vocação de financiamento de infraestruturas, mas se calhar pode haver algum projeto que precise uma pequenina obra ligada com objetivos do projeto. Então, para isto incluir numa categoria, temos este capítulo, mas a nossa intenção não é o financiamento de projetos que tenham a ver com infraestruturas e obras, e é por isso que mantemos esta categoria, este capítulo, mas terá um uso muito residual dentro do conjunto do programa. Eu também queria falar um bocadinho das subvenções do Estado. Bom, as subvenções do Estado é um bocado complexo, mas eu vou tranquilizar os senhores e as senhoras, porque os regulamentos são mais claros hoje do que anteriormente. Então, eu acho que não vão ter problemas com subvenções do Estado para empresas. Apenas pode haver problemas com empresas que por competências vulneram os regulamentos, mas vocês devem fazer uma autoavaliação se as suas atividades podem ser elegíveis para as subvenções de Estado, e nós vamos analisar o mesmo. Apenas queremos saber se vocês fizeram uma boa autoavaliação para chegar a uma conclusão entre o projeto, as autoridades nacionais e o secretariado conjunto, se são elegíveis para as subvenções de Estado ou não. Então, hoje os regulamentos atuais permitem fazer que essa subvenção não seja necessário comunicar à Comissão. Então, pode haver exceções, o regulamento é exceção por categorias, e manterá, em caso de ser subvencionável, elegível, uma taxa de subvenção de 75%. E acho que em outros seminários ulteriores podemos clarificar isto com maior detalhe para as entidades que têm dúvidas. Outro tema, se calhar um bocado prematuro, mas encorajaram-me para explicar isto,
em Sudoe, mesmo desde o anterior quadro, não há modificações no que diz respeito aos orçamentos. Então, uma vez aprovado o projeto, terão uma tabela financeira com as despesas que estão aprovadas para cada categoria e não há modificações. O que há é uma flexibilidade entre categorias. Por colocar um exemplo, se o financiamento dos meus equipamentos é 100, eu se calhar podo gastar 105, se numa outra categoria, no lugar de gastar 100, a despesa é de 93. Então, nós calcularemos que os números estão enquadrados dentro dessa flexibilidade. Então, o que fique fora dessa flexibilidade, pois ficará fora das despesas que são elegíveis. E então, o que podemos subvencionar ou não através do programa, nós colocamos uma série de normas, mas no fundo é um cálculo matemático, e então uma autoridade nacional não vai reparar nisto, se a despesa é subvencionável ou não, pela sua natureza, mas não pelos cálculos matemáticos. Somos nós, desde o Secretariado Conjunto, que faremos cálculos, e é normal que haja determinados ajustes, que há uma maior despesa de pessoal que se declara ao programa, e nós diremos isto é subvencionável até aqui e o resto não será subvencionável. Então, porque se calhar o limiar fixado é superado, e é por isso que são limites ou limiares muito parecidos ao programa anterior, 15% no conjunto de categorias. Então, nós o que vemos é o excesso por despesa por categoria, e calculamos 15% por cima do orçamento do beneficiário, e a suma dos excessos este valor, esta importância, está dentro dessa margem de 15% e ajustamos. E também, eu sei que isto é, quando falamos de pessoal, isto é 15% da flexibilidade, podem fazer um gasto, uma despesa de 15% mais de pessoal. E logo temos um segundo limite, e dentro do conjunto das despesas declaradas, no fim da execução do projeto, não mais de 65% pode ser despesas de pessoal. Se calhar vocês ainda ficam com dúvidas, mas acho que há um exemplo no guia muito ilustrativo para explicar isto todo. E agora, na parte de transversal de gestão, não devia ser mais de 15% do projeto, e também marcamos um limite. E logo eu queria concluir, porque não falamos muito deste tema, se calhar vocês conhecem, mas se calhar é um bom aviso, porque ontem falávamos que o circuito financeiro do Sudoe e de programas destas características é um bocado comprido, e como eu já falei ao começo, todas as despesas que se apresentem no programa devem já estar pagados. Então, há uma despesa, e essa despesa agrega-se a outras despesas, e no fim conseguem fazer uma declaração de despesas por beneficiário, e a partir daí começam toda uma série de fases de verificação, controle de primeiro nível. Depois alguma autoridade nacional, especificamente Espanha e Portugal, fazem uma outra labor de verificação que finaliza com a avaliação desta despesa. Na França, esta fase não existe, porque é validada pelo controlador de primeiro nível, e logo todas essas despesas que já foram validadas chega ao beneficiário principal, que os agrega, compila e chegam para nós. Nós enviamos para a autoridade contabilística, e a autoridade contabilística é que vai enviar os fundos para o beneficiário. Há uma série de prazos que devem ser cumpridos, que explicam na ficha número 7 do guia. Vocês têm uns prazos, nós temos outros prazos, todas as pessoas têm uns prazos, mas, contudo, com essas diferentes fases, o processo não é muito rápido. Nós queremos agilizar o máximo possível, mas não é, por vezes é difícil, demora muito até que uma entidade faz uma despesa e consiga o reembolso. Neste programa tencionamos ser mais ágeis em algumas fases. Vamos
desagregar um bocado aquele processo entre o que vocês, quando vocês nos explicam o que estão a fazer, aqueles gastos declarados com o circuito do fluxo financeiro para ser mais ágeis, e acho que vamos conseguir agir um pouquinho mais rápidos, mas o que queríamos advertir é que este é um processo um bocadinho lento e que devem ter isto em conta quando se apresentar a este tipo de projetos também. E eu acho que isso é tudo o que tinha que falar, António. Muito obrigado. Obrigado, Fernando. Vamos ver agora como estão a ler no ecrã as ferramentas que desde o Secretariado Conjunto colocamos à sua disposição para começar a trabalhar já na estratégia. A primeira delas tem o nome COP Sudoe, é uma ferramenta criada pelo Secretariado Conjunto com o objetivo de começar a trabalhar já na criação de parcerias. Se estão visando procurar parceiros ou se quiserem oferecer a sua experiência, a sua perícia técnica, podem utilizar esta ferramenta chamada COP Sudoe através do nosso site interregsudoe.eu. Vão ver ali um acesso grande, ou também através da seção 21-27, que estará facilmente visível no nosso site para começar a trabalhar com COP Sudoe. Se estão interessados em procurar parceiros, simplesmente têm que preencher os dados e ver que tipo de parceiros estão à procura. E já com a outra opção, se o que querem é oferecer a sua perícia técnica, a sua experiência, podem também inserir os seus dados e enviar para o Secretariado Conjunto, que nós validemos e já possam começar a criar sinergias para contar uns com os outros. Também oferece esta ferramenta Sudoe a consulta de propostas. É uma ferramenta muito intuitiva, através do site. Vejo que já estão com os telemóveis na mão. Se estão já tentando consultar uma proposta, marquem as duas opções para iniciar a busca para o listado completo de propostas que começam a utilizar o Sudoe. É uma ferramenta muito útil que já está à sua disposição desde faz tempo no nosso próprio site. Que outras ferramentas vão ter à sua disposição? O café virtual, por exemplo, são reuniões digitais de uns 30 a 40 minutos de duração. Estão pensados especificamente para os potenciais beneficiários, muitos que estão aqui conosco, interessados em apresentar a sua ideia de projeto. E o objetivo destes cafés virtuais é que os potenciais beneficiários tenham uma troca com um responsável concreto do Secretariado Conjunto, a fim de tirar dúvidas. Para participar nestes cafés virtuais, eu peço que fiquem de olho no site e também nas redes sociais, LinkedIn, Twitter, Facebook, para estarem atualizados sobre estes cafés virtuais. Vão ter que preencher um formulário online, inserindo os seus dados, e a partir daí o Secretariado Conjunto vai tentar agendar, conforme corresponde, esse café virtual com o responsável do projeto correspondente. 60 minutos com Sudoe é uma outra ferramenta que terão logo à sua disposição. São webinários organizados pelo Secretariado Conjunto para preparar a sua candidatura. Vai ter um conteúdo muito técnico aqui e o público-alvo seriam os potenciais beneficiários dos 4 estados do Sudoe. É conteúdo muito técnico, está ligado aos guias Sudoe, que já meus colegas estiveram a falar, e também focados na apresentação de candidaturas, que será muito interessante na hora de apresentar a sua ideia de projeto. E já em último lugar,
serão webinários. As datas desses webinários estarão disponíveis proximamente, de diferente temática. Eu recomendo que entrem com frequência no site e nas redes sociais do programa, porque estas informações estarão disponíveis através desses meios com as datas. Aproveito para dizer que já realizamos vários webinários durante estes últimos meses anteriores no canal de YouTube do Interreg. Podem entrar no canal e ver já esses vídeos, podem projetar esses webinários com ferramentas sobre as quais já temos falado por parte do Secretariado Conjunto. Gostaria de pedir aos meus colegas de realização, vi que estávamos colegas anotando esta ferramenta, vou colocar novamente o slide, o COP Sudoe, na qual já podem interagir, podem inserir os seus dados, começar a procurar parceiros, compartilhar a sua experiência técnica com todos aqueles que queiram procurar esses parceiros e possam ver os seus dados. Da minha parte, já só agradecer. Vou dar a palavra à Secretaria-Geral do Secretaria do Conjunto. Isto é tudo. Muito obrigado. Só restam uns 10 minutos para responder as perguntas sobre a parte 1 e a parte 2. Sobre a parte 1, Alexandra, uma pessoa pergunta qual a diferença entre tarefa e atividade. Falamos aqui que um projeto deve ter como máximo 3 grupos de tarefas. Grupos de tarefas é, digamos, o conjunto, ou seja, o objetivo que vocês querem alcançar, cada um destes 3. Dentro de cada grupo de tarefas está composto por atividades que vão permitir alcançar esses objetivos específicos / grupos de tarefas. Ou seja, cada grupo de tarefas está composto por distintas atividades, uma ou várias. Simplesmente esclarecer os conceitos. Sim, Isabel. Parfait, très clair. Et ensuite, il y a énormément de questions. Muito bem, muito claro. Tem muitas perguntas sobre os aspectos novidosos neste programa. Em matéria de comunicação, é tudo o que o Antônio referiu quando falava em simplificação e assunção por parte do site dos projetos. Eu vou ler todas as perguntas e responder depois, pode ser? Em relação à comunicação, e partindo da base que o máximo dos custos de pessoal é os 50% do total, se assinamos um contrato com uma agência de comunicação como apoio à comunicação para toda a comunicação do nosso projeto, será que isto vai penalizar a nossa candidatura ou seria melhor para nós realizar todas as atividades de comunicação com os nossos próprios meios? Isto vocês vão ter que ver consoante a cada projeto. Cada entidade ou cada projeto deve levar em consideração a comunicação dentro do cálculo do orçamento do seu projeto e deve levar em consideração os recursos necessários para essa comunicação. Estas mudanças requerem de alguma adaptação. Não muda muito comparativamente com o período 14-20, porque ali também já existia um grupo de tarefas específico para a comunicação. Agora, esta comunicação foi dividida nos diferentes grupos de tarefas. Esses que estavam nos grupos de tarefas agora têm que dividir e transferir para as atividades dos grupos de tarefas. Quer dizer que cada projeto tinha um responsável de comunicação, quem elaborava a estratégia de comunicação do projeto e também se encarregava das atividades de comunicação obrigatórias ou desenhadas por vocês para o projeto. Mas esta pessoa, então, deve continuar a participar no projeto, deve continuar aí,
mas é uma questão de apresentação no formulário de candidatura. A participação do responsável de comunicação continua a ser comparável com o que era antes, mas no formulário de apresentação é aí onde é modificado. Essa pessoa ocupava um lugar como recursos humanos, que vocês declaravam no programa anterior. Agora continuam a imputar essa pessoa como recursos humanos dentro do vosso novo projeto. Tinha alguns projetos que contratavam agências de comunicação como apoio. Eu mesmo, ao invés de ser uma atividade ou um contrato exclusivamente ligado a um grupo de tarefas, vai ser um contrato vinculado à totalidade do projeto. Não tem um aumento no custo da comunicação, nem grandes mudanças, e ao contrário, o fato de que nós agora harmonizemos a marca Interreg no nível de todos os programas Interreg que tiver, sejam transfronteiriços ou transnacionais. Já viram a nova imagem gráfica do SUDOI? Então, quando o seu projeto for aprovado, o Secretariado Conjunto vai entregar um pack com o logótipo e com todos os materiais necessários. Já conhecem o nosso site, ali tem uma ficha de apresentação de cada projeto para que todos fiquem harmonizados. Então, quando vocês assinem esse acordo FEDER, a pessoa que se vai apresentar como responsável da comunicação no projeto vai receber umas senhas que vão permitir ter acesso ao gestor do nosso site e permitirá ter acesso à ficha de apresentação do seu projeto, que vai ser melhorado e que vai funcionar como qualquer outro site que estiver a funcionar já no projeto atual. Vai ser uma ficha onde se apresenta o projeto, se apresenta o consórcio, a parceria, e aí o projeto vai avançar e vão atualizar esse site como se fosse de vocês. Mas vamos ser nós quem vamos hospedar esse site. Aí vai poupar a realização do site, que tem um custo de 6 ou 7 mil euros, já que vamos ser nós quem vamos hospedar o site do seu projeto. Então, aqui tem que diferenciar o site de apresentação do projeto e das atividades do projeto. Porém, se o seu projeto precisa construir uma plataforma, como já vimos no projeto do gás, existe uma plataforma na qual os usuários podem fazer consultas e procurar se o produto gera gases de efeito estufa. É uma realização do projeto. Então, essa é uma despesa elegível. Espero que entendam bem essa diferença. Também nos perguntam quem que atualiza o site do projeto hospedado no site do programa. Neste caso, é o responsável de comunicação do projeto quem fará essa atualização. Nós somos apenas os hospedeiros, o host do site. Antônio vai ajudar na atualização, no que precisarem, mas é uma ferramenta, de certo modo, que fica à sua disposição para que possam comunicar relativamente ao seu projeto. A vantagem é que não ficam liberados de reservar um site, um URL, mas, em verdade, a ferramenta é de vocês. Que mais perguntas temos? Comunicação. Fernando, acho que agora é a sua vez de responder. Existe um mínimo para fazer um pedido de pagamento? Um valor mínimo para pedir esse pagamento? Me escutam? Estão a ouvir? Agora, melhor. Existe um valor mínimo para fazer uma declaração de beneficiário? Sim. Existe um importe mínimo que acho que foi fixado no capítulo
Na ficha 7 do circuito financeiro. Eu não lembro exatamente agora esse valor, Isabel. Não sei se você lembra do valor mínimo que fixamos. Também devemos estudar melhor a ficha que nós mesmos publicamos. Fabian, você lembra? Eu acredito que seja um 10%. Um 10% do beneficiário. É justamente isso. Colocamos isso. É verdade que no programa anterior não tinha esse limite, mas reparamos que tinha essa obrigação, que se mantém essa obrigação de declarar cada tempo X. E tinha algumas entidades, a autoridade contábil pode dizer, que recebíamos pedidos de pagamento por 300 euros, e já aconteceu. Então pensamos que não era muito eficiente e, portanto, fixamos um limiar mínimo que pode haver alguma exceção, é claro, com entidades com um orçamento pequeno, ou que seja a declaração final do projeto e que já falte uma quantidade pequena para declarar, pode ter algumas exceções, mas de um modo geral colocamos esse limite mínimo para evitar esse tipo de situações. Uma outra pergunta, Fernando, sobre o circuito financeiro. Nos perguntam, é possível realizar um pedido de pagamento antes de ter recebido o FEDER do anterior pedido? Sim, acontece que coincidem no tempo. Às vezes é uma, depois chega a outra, pode acontecer. Não costuma ser, porque vamos tentar que o circuito seja ágil, mas pode sim acontecer efetivamente que nós nos encontramos com duas declarações de despesa de beneficiário em cima da mesa e já tratamos conjuntamente. Uma pergunta mais complexa. Qual é o limite para uma infraestrutura pequena, de pequeno porte? Não vamos colocar agora limiares, como eu dizia, o que devem levar em consideração é o aspecto qualitativo. A nossa vocação não é financiar infraestruturas propriamente ditas, é porque tem que haver uma necessidade que vocês têm que declarar na apresentação do projeto, tem que ver se é necessário ou não é. Eu não quero agora falar em valores, porque depois vocês vão utilizar como referência, e não é assim, de obras ou infraestruturas muito pequenas e outras com despesas mais elevadas. Então, o que prevalece é a necessidade do projeto, neste caso. Eu penso que já fala por si próprio, que não é o objetivo principal que vai levar a que apresentem o projeto só pensando no valor. Tem que pensar nas necessidades, não vamos oferecer um montante concreto. Outra pergunta que aparece com frequência são os custos de deslocamento. Essas despesas conseguem cobrir o deslocamento de possíveis peritos ou parceiros associados? Entram nesse valor fixo do 10%? Isto está dentro da ficha 2.4, se não me engano, que tem uma entrada no regulamento que fala em viagens de palestrantes, de peritos. Isto, desculpem, é a ficha 8.4 e, sob certas condições, é possível colocar essas despesas de associados dentro do capítulo 4 e não no capítulo de viagens, que é a porcentagem fixa. Uma pergunta sobre elementos informáticos. O que são? Computadores ou é outra coisa? Não sei se eu sou a pessoa mais adequada para falar com que nos referimos à informática. Eu acredito que qualquer coisa relacionada com a informática, equipamentos, tem um elemento central, que é o que eu já falava antes, o que seja de uso geral da entidade. Isto vai no capítulo 2, o que for específico vai normalmente no capítulo 5. Acho que isso aqui é essencial. Como já dizia, vocês vão ter que explicar para nós se é específico do projeto e por que é específico do projeto. Não se pode dizer simplesmente preciso de 3 computadores se vocês não explicam para que são esses computadores em algum lugar
Devemos entender que esses computadores são para um uso geral e nós não temos a vocação de financiar a estrutura, temos a vocação de financiar as despesas necessárias para um projeto destas características. Então, aqui tem essa diferenciação com o assunto informático, pois tem tudo a ver com essa área, não apenas o equipamento informático. Uma outra pergunta, que isto já mudou. Existe a possibilidade de prefinanciar? Eu gostaria de entender que se fala de um antecipo, de uma despesa pagada previamente. Antigamente tinha essa opção de um antecipo da ajuda FEDER, de 5% antigamente, e neste quadro de programa não vai existir, porque as normas de reembolso por parte da Comissão Europeia mudaram e levamos em consideração o montante que poderíamos financiar, que era esse 5%, e a realidade já sob uma ótica concreta no dia a dia que trabalho com isto no escritório, afinal, a recepção do antecipo chegava quase ao mesmo tempo com a recepção do primeiro pagamento intermediário. Então, nesse primeiro pagamento intermediário, daí tiravam a despesa do antecipo. Portanto, fazíamos um esforço muito grande para receber esse 5% de ajuda, e, afinal das contas, serviu para quase nada, porque vocês não ganhavam tempo, que para isso que serve um antecipo. Portanto, vendo as novas normas de financiamento do programa desde a Comissão Europeia e o pequeno valor que representava esse antecipo e que, afinal, em tempo chegavam praticamente no mesmo período, então, neste quadro de programação não vai ter esse antecipo. É um pouco o resumo desta questão. Uma outra pergunta. Uma grande empresa pode ser beneficiária do programa? A nível geral, todas as entidades podem participar em todo o programa, sim. Uma outra pergunta. Se precisar, é possível comprar um veículo, um carro, em caso de necessidade? Bom, é uma boa pergunta. Teríamos de ver o contexto do projeto, mas não estamos acostumados a ver que se comprem carros. Tem outros mecanismos que podem ser usados, como algum caso concreto, mas no networking poderia falar dessa necessidade concreta e pontual, mas a vocação do programa não é essa, não é comprar carros, não. Nem pagar carros, também não. Tem uma outra pergunta. Eu não sei a resposta, mas as valorizações são elegíveis? As valorizações são elegíveis? Quem pode responder a isto, Fabian? Seria uma retribuição em espécie, trabalho não remunerado. Isto é um assunto muito específico, muito concreto, de algum objetivo específico. Não em todos os objetivos específicos isto vai estar aberto. Isto vai estar especificado na ficha 8.1 do guia, que é tudo explicado aí, mas de forma geral não vai estar incluído. Só em alguns casos concretos. E apenas para trabalho voluntário, não para outro tipo de despesas. Uma outra pergunta? Desculpe, eu gostaria de complementar esta resposta. Estes pagamentos para recursos humanos, não existem outras contribuições deste tipo, se eu interpretei bem o guia, né? Só para recursos humanos. E no caso das contribuições deste tipo em recursos humanos, é possível valorizar um voluntariado, ou bem são contribuições de verdade ou assimilados no programa como voluntariado. Eu vou dar um exemplo. Na França, por exemplo, tem entidades de pesquisa e de investigação estruturadas como unidades mistas de investigação, que incluem e colocam pessoal à disposição.
É um pessoal que proveniente de diferentes entidades de investigação, de INRA, CNS, ou dentro de uma mesma entidade, etc. Esse pessoal são pessoas declaradas como recursos humanos clássicos no projeto, mas o pessoal da cotutela, que são pessoas que recebem um ordenado, podem ser valorizadas dentro do projeto, mas são assimiladas ao voluntariado. Se podem apresentar despesas, mas a remuneração dos valores humanos não poderá ser superior ao total do autofinanciamento do projeto. Não sei se ficou esclarecido. E também não sei se eu me enganei. Acho que não. Também na ficha 8.1 tem todo o quadro legal aplicável a esta questão tão específica. Tem que diferenciar entre o voluntariado e o pessoal posto à disposição. Eu, Fabian, entendo? Me corrige se me enganar, que falamos de coisas diferentes. Tem que fazer esta distinção. Tem que especificar de uma forma diferente no guia. Outra pergunta. Será que existe um valor máximo ou mínimo de despesas na primeira anualidade? Não. Quando preencherem o plano financeiro na segunda fase, tem que dizer fazer como são as despesas anualizadas, sob o ponto de vista da justificação. É indicativa, não vamos penalizar assim a nível de projeto. Dizem, eu vou gastar 100 mil euros no primeiro ano, no ano 2024, e depois são apenas 50 mil, não tem nenhum problema. Outra questão é, uma coisa que repetimos muitas vezes, que estamos submetidos às normas da Comissão Europeia. Esse famoso N+3, que já Isabel referia antes, que o orçamento que temos assim, atribuído ao programa também está anualizado. E devemos justificar a despesa anualizada de um ano. Temos 3, por isso que é N+3. Tudo isso vamos preenchendo conforme as informações que vamos recebendo, que vocês nos enviam. Quem vai gastar no ano N, ou vai gastar no ano N+1 ou N+2. Se houver uma falta de cumprimento no N+3, o que for aprovado antes, se pode ver prejudicado por isso. Falo de um caso concreto e espero que nunca aconteça, já não tenha acontecido até agora. É um aspecto que está e está no acordo de concessão. Tem uma responsabilidade de alguém, de algum projeto ou beneficiário que não cumpra com o plano financeiro e que isto se veja repercutido por este fato, mas não concretamente no projeto. Não se preocupem, entendemos que é impossível que no orçamento digam que para cada ano vou gastar exatamente isto, exatamente outro e exatamente aquilo lá. É um orçamento que não podemos pedir esse grau de detalhe. Mas, se houver uma repercussão no nível de programa, o programa é obrigado a repercutir de algum modo em quem tenha incumprido. Até agora nunca aconteceu e tomara que nunca aconteça. Estaremos pendentes sempre, mas é uma realidade que pode acontecer. Se um projeto começar em janeiro de 2024, quando seria o primeiro pagamento? Se começar em janeiro de 2024 e começa a gerar despesa já em janeiro de 2024 e faz uma primeira declaração de despesa, depende de quando vocês quiserem fazer. Um ano, por exemplo, em 2025. Aí declaram a despesa e depois começa o processo de verificação, validação, etc. Eu acredito que no slide coloquei 6 meses. Seria, pois, no caso, 1 ano e meio desde que o pagamento foi feito em janeiro de 2024. Se fazem uns períodos mais curtos de pagamento respeitando esse 10%, teria um bom fluxo financeiro, que é o que vamos tentar melhorar. Tem alguns aspectos que já se colocaram em funcionamento no
programa anterior, que o pagamento seja feito diretamente ao beneficiário, sem passar necessariamente pelo beneficiário principal, caso vocês não digam o contrário. Então, vamos tentar melhorar esses prazos. O nosso, por exemplo, que também nós conferimos das despesas do secretariado, basicamente porque não vamos exigir, não sei se me estou adiantando muito, mas que não vamos exigir que todos os beneficiários tenham tudo pronto para declarar a despesa na autoridade contábil. Conforme formos recebendo, vamos declarando para que eles possam ir pagando. Mais ou menos essa a questão, para tentar acortar no possível estes prazos, mas tudo isso tem que ser cumprido e vai depender também, a resposta vai depender de vários condicionantes. O tempo que vocês demorem para declarar e o rápido que formos todos no circuito financeiro, também no controle de primeiro nível ou autoridade nacional, se tiver. Esses passos não podemos pular, tem que ir passo a passo. Será, Fernando, que você pode falar quando vão receber essas despesas de preparação, esse preço fixo? Eu acredito que os sistemas estejam em funcionamento já daqui a pouco, espero. E eu diria que não devia passar muito tempo desde que o acordo de concessão seja assinado. Aí já saberemos todos os valores que correspondem a cada beneficiário. Aí já é mais uma questão de preencher as informações que a autoridade contábil precisa, com essa explicação que deram ontem, para que eles possam emitir a ordem de pagamento para o Banco de Espanha. E aí depois já vamos ser o mais ágeis possíveis. Se o projeto de concessão é assinado, por exemplo, em janeiro de 2024, não deviam passar mais do que 2, 3 meses no máximo, talvez, para que recebam o importe, o valor de preparação. Não sei se alguém opina ao contrário, mas eu acho que não devia ser superior a isso. Jerônimo quer apontar uma coisa. Bom dia. Assim que a proposta chega, tentamos efetuar os pagamentos o antes possível, mas estamos condicionados ao circuito financeiro, como já o Fernando referiu, e talvez seja melhor calcular da frente para trás, para ver qual é a melhor época para começar a imputar essas despesas. Para a autoridade contábil, o segundo semestre de cada ano é muito mais efetivo na hora de efetuar os pagamentos do que o primeiro semestre, porque ainda estamos condicionados pela imposição do ano contabilístico, das auditorias, a rendição de contas. Então, preferimos que as despesas sejam feitas na segunda parte do ano, no segundo semestre, porque os pagamentos são muito mais rápidos, tem mais dinheiro. Nos dedicamos 100% a tramitar esses pagamentos e não temos outras tarefas prioritárias, como preparar as contas. E no que diz respeito aos custos de preparação, dependemos do desenvolvimento informático também, mas em fevereiro de 24, acredito que devia estar tudo funcionando e consoante formos recebendo as despesas, pagaremos em menos de 15 dias. O que posso dizer é, desde o ponto que enviamos a declaração de despesa até que a autoridade contábil começa a pagar, tem vezes que não passa nenhum dia. Já tem a declaração pronta, eles começam no processo interno, que são umas 2 semanas, para que tudo seja completado, mas desde o momento, desde que em Santander enviamos o pedido ou a declaração de despesa a Madrid, eles tem vezes que no mesmo dia já colocam o processo em funcionamento. E uma última pergunta. A partir de quando são elegíveis as despesas? A partir da data de aprovação do projeto ou a partir da data de apresentação da candidatura? A partir do momento que se podem realizar essas despesas. Tem algumas exceções. Se tiverem um equipamento que forem colocar uma porcentagem X para o projeto que já está rendendo internamente, esse equipamento começará a ser elegível para o SUDOE quando começa a andar, porque aí consideramos que começa a ser elegível. No custo de preparação,
Vemos que este momento não tem, que é um valor fixo, como já falávamos antes, e depois também estamos condicionados pelos 3 anos de execução que já mencionava. Quando inicia o projeto, normalmente tem um determinado contato entre o projeto e a autoridade de gestão, as autoridades nacionais, para ver quais são as datas que colocam como início do projeto, e estas são um pouco as regras do jogo neste caso. Desculpe, também estou em contato com os colegas do backstage. Eu vejo que eu já não tenho mais perguntas. Então, após o almoço, vamos estar na sessão de networking. Eu acho que vai ter muitas perguntas em todas as cabeças. Estamos aqui à sua disposição, no Secretariado Conjunto. As autoridades nacionais também vão estar presentes. Antônio já apresentou todas as ferramentas que estão à sua disposição para que apresentem as suas candidaturas de projetos. Estamos à sua disposição para lhes ajudar para que apresentem as melhores candidaturas possíveis e que no próximo ano estivemos todos aqui em Santander para poder assinar o acordo de concessão. Vamos ouvir agora a conselheira de Economia, que vai encerrar, assim como o vice-presidente do governo da Cantábria. Muito obrigada a todos os meus colaboradores. Sem eles, este seminário não podia ter sido realizado e não teríamos à sua disposição os guias online e tudo. Eu peço que dê uma salva de palmas, porque temos trabalhado muito ultimamente para chegar a este resultado.